E para a gente, então, seguir no nosso painel de Process Mining e Digital Twin na indústria 4.0, eu quero convidar aqui o Maurício Bittencourt para conduzir essa moderação. Maurício é diretor executivo da Progeller, atuando em várias organizações públicas e privadas como especialista em integração e distribuição contínua de processos e regras de decisões automatizadas, com foco no fluxo de valor para reduzir a fragmentação organizacional e criar experiências relevantes nas jornadas e nos momentos da vida dos clientes. Seja bem-vindo, Maurício. Legal, Alex. Obrigado pela apresentação aí. Vamos fazer aí uma mesa redonda aí para concluir o evento. Legal. Com certeza. Deixo contigo a palavra aí. Um abraço. Bacana. Então, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de chamar já aqui o Gabriel aí também, agradecer toda a equipe da Upflux que está envolvida nisso aqui. Eu sei que isso aqui é um trabalho de muitas pessoas. Então, o Gabriel, eu sei que está aí no back-end aí. E coloca aí o pessoal que vai estar na mesa redonda, por favor. Bota na tela aí. Quero ver os caras aí. Aí, Henrique, André Guerra. E cadê? Aí, Gilberto. Isso aí, pessoal. Então, só para... Vocês vão se apresentar daqui a pouco, né? Vocês vão apresentar aí a apresentação de vocês, só para dar um oi para o pessoal e vocês também quebrar um gelo aqui, tá? Aquelas borboletas no estômago aparecerem já nesse momento. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui para dar um contexto sobre o nosso painel. Vocês vão fazer a apresentação de vocês em 10 minutos ou 15, né? E depois a gente abre aqui para fazer um bate-papo com o pessoal que está nos ouvindo, né? E colocando perguntas no chat. Legal, pessoal? Já voltamos aí, nós todos aí juntos. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, só um pouquinho. Eu gostei muito da apresentação anterior, né? Vocês estão vendo a minha tela e tal. Opa. E compartilhar a tela 2. Peraí. Aqui. Aí. Então, esse é o nosso painel, Process Mining Digital Twin na indústria 4.0. Esse painel vai ser só... Eu vou fazer a moderação aqui. Essa minha apresentação é muito rápida, então já fui apresentado aí com um especialista em automação e também minhas redes sociais aí, por favor. Quem tiver aí, são mais de 4.000 pessoas inscritas no evento, exemplos de sucesso, e 600 pessoas aí ao vivo. Esse, então, aqui são os nossos palestrantes aqui, nossa mesa redonda sobre indústria 4.0. E tem aqui o nosso compromisso aqui. Olha só, eu fiz um post no LinkedIn e apareceu aí o Clayton, né, colocando aqui toda essa confiança aqui nesse painel sobre indústria 4.0, né? Então, a gente já viu bastante no evento hoje, né, o quanto nós estamos indo dos modelos tradicionais de diagrama, mapa e modelo, com trabalhos manuais, né, mais lentos do que os trabalhos que a gente está fazendo agora com uma visão de data-driven, né? Então, a gente consegue ter muito mais precisão e conseguimos também fazer muito mais rápido com base em dados, né? Então, dentro de percepções e indo para data-driven, né? Então, a gente está num modelo aí agora de mudança muito interessante, né? Que já vem há um bom tempo. Eu venho acompanhando isso e discutindo bastante aí com o Clayton. E a gente até já fez alguns treinamentos aqui pela Roadmap sobre Process Mining, e isso realmente é uma evolução. Eu tenho trabalhado muitos anos com Business Process Management, né? Então, a gente tem assistido muitas mudanças e evoluções. Então, isso é uma questão natural que está acontecendo no ambiente, né? A mineração de dados, né, de mineração de processos, está vindo com tudo nisso, né? Não só para descobrimento, para confirmação de conformance check, né? E aí a gente está indo para arquiteturas já mais orientada a eventos, né? Arquiteturas que a gente vai gerar modelos mapeados ou automaticamente gerados, né? E uma ingestão de eventos não somente para descobrir o processo, mas também para a gente gerir o acompanhamento dos processos. Isso vai além do BI, vai além do Business Activity Monitoring do BPM, e a gente está indo realmente para modelos mais
preditivos e muito mais completos, né? O assunto, então, que eu queria introduzir aqui é o Twin Digital, né? Isso é uma coisa que já vem também sendo discutida aí por grandes consultorias e tem vindo bem fortemente sobre isso, né? Então, o Digital Twin é realmente você ter o físico feito isso num modelo digital. Eu já participei de muitos projetos também de manufatura digital que trabalhavam muito com esse conceito, onde você conseguia representar no modelo físico, né, e o modelo digital muito próximo de um do outro. Não é uma coisa nova também, e isso é uma coisa que vem acontecendo já de um bom tempo, né, e buscar a sincronização desses dois, físico e digital, utilizando muitos sensores. Eu vi hoje o Vanderhaus falando bastante sobre speech recognition. Eu participei também de um projeto de defesa aqui do Exército Brasileiro também, que fazia muito isso com a representação de sensores e tradução de speech recognition. Isso também são coisas que a gente muitas vezes não percebe, mas já são utilizadas em muito aqui no Brasil. Então, o GM digital já está sendo utilizado em várias situações, e isso traz muito valor para a organização. Um dos grandes benefícios que nós temos com isso, né, bastante celeridade, principalmente para quem está na área pública. Nós temos aqui um caso aqui da Marinha, um caso de serviços públicos também. A celeridade, que é a velocidade do processo, né, melhoria de serviços para o cidadão, melhoria de serviços para os clientes, é um grande benefício. Cortar custos, né, não somente para a área pública, para buscar margem de lucro e ter produtos competitivos, né, comparados aos seus competidores, mas também fazer mais com menos, utilizando os recursos que você tem disponível e entregando muito mais valor com esses recursos e realmente utilizando o recurso do cidadão de uma forma otimizada. Reduzir riscos, né, a gente tem muita atenção para o compliance, né, principalmente agora a gente está tendo muitas questões de LGPD, e aí a gente vai ter que também tomar muito cuidado no aumento dessas exigências que estão acontecendo. E, principalmente, né, a gente está olhando muito mais para dados hoje em dia, então a disponibilidade de dados em tempo real, data lake, jogando os dados em nuvem, tendo dados sobre tudo, aumento, né, nós vimos bastante hoje durante o dia, um aumento de rastros digitais, né, nos últimos 2 anos, quando todo mundo agora teve que largar do papel do escritório, não tem mais acesso à impressora e ter que digitalizar ou digitizar o processo e ter acesso às informações de casa, também aumentou bastante o volume de informações, e isso transformou também bastante o processo, ajudou esse processo, então, a acelerar esse processo, né? E a gente estava vendo comentado aqui que todo mundo recebeu no WhatsApp aquele tirinha, né, de desenho dizendo que a pandemia tinha ampliado a transformação digital. Então, essa é a introdução sobre gêmeos digitais e indústria 4.0. Não falei muito sobre indústria 4.0 especificamente, vou deixar aqui para o pessoal, é um tema que é mais comum hoje, né? E então chamo já agora aqui o Henrique para nos apresentar, fazer a apresentação dele sobre o case. E aí, Henrique, por favor, te apresenta e fala um pouco mais sobre ti e também sobre o teu case. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. Desde já agradecer aqui o convite da Upflux, é uma grande honra estar aqui. Muito feliz pelo convite, dividir esse painel com colegas que têm muito conhecimento a trazer também. Eu já fui apresentado, vou falar um pouco mais de mim. Eu sou o Henrique Paes, sou capitão-tenente da Marinha do Brasil. Desde 2014 eu estou na Marinha do Brasil e tive outras experiências no serviço público. Eu vou contar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar a minha tela, tá bem? Maurício, me confirme, por favor, se estão vendo minha tela aí. Eu vou iniciar a minha apresentação. Vendo, mas não estou vendo a apresentação. Vai lá. Tu tá com o navegador. Deve ter compartilhado a outra tela. Vamos lá. Não é a da apresentação.
Deixa eu fechar. Deixa eu fechar a apresentação e abrir de novo aqui. Coloca ela em apresentação do PowerPoint e seleciona a tela ou a janela. Tá bem, um segundo. Eu gostei da outra apresentação. Todo mundo fala, né? Tá me ouvindo e tá vendo a minha tela? É o que mais acontece hoje em dia, né? Agora vai. Agora ela apareceu aqui. Apareceu aí para você? Ainda não. Foi. Agora botei a apresentação, hein? Esse foi bom para quebrar o gelo mesmo, né? Claro, rapaz. As borboletas agora pousaram. Rapaz. Vamos lá. Modo apresentação. E vamos seguir. Perfeito. Agora sim. Vamos lá. Bem, pessoal, já me apresentei, sou o capitão-tenente da Marinha do Brasil, Henrique Paz. A minha apresentação aqui é estritamente prática, eu vou falar da mineração de processos na prática. Eu chamei ela de colocando a mão na massa e assim a gente vai seguir, tá bom? A gente já teve brilhantes trabalhos aqui falando da parte teórica, eu vou falar um pouco da parte prática. E eu trago aqui de cara já a metáfora do caminho alternativo. Peço desculpas se algum colega já trouxe essa metáfora aqui para debate, mas eu acho que isso é muito interessante eu trago nesse slide algo um pouco diferente do que geralmente trazem, porque é essa realidade aplicada à nossa realidade. Então, o que é Process Mining? É uma técnica desenvolvida para extrair conhecimento de registros digitais feitos em sistemas de TI, de forma a descobrir os processos como eles realmente são executados e não apenas como são descritos pelos atores envolvidos. Pessoal, qual é a metáfora do caminho alternativo? Essa foto ao lado é uma foto tirada por mim, numa viagem de férias, e é a nossa BA-001. A estrada, ela representa um processo mapeado pela organização e supostamente controlado, e esse caminho à direita, esse caminho fugindo do quebra-mola, é como esse processo é executado na prática. Então, provavelmente, algum governo, seja estadual ou federal, ele tem esse quebra-mola nas estatísticas dele de prevenção de acidentes, por exemplo, mas o que ocorre na prática é que as pessoas elas simplesmente não passam por esse quebra-mola. Esse quebra-mola, para muitas pessoas e nada, é a mesma coisa. Então, pode ter gente que passe pelo quebra-mola, ok. Mas a gente consegue perceber pelo caminho na grama que o processo executado na prática não envolve passar pelo quebra-mola. Então, essa metáfora do caminho alternativo é usada muito em mineração de processos, mas eu acho que esse slide traz um pouco para a nossa realidade, né? Olha uma estrada nossa, que a gente pode olhar e fazer a metáfora com a metodologia, né? Ainda tratando um pouquinho de teoria, antes de entrar na prática, essa frase não é minha, é uma frase que eu achei no LinkedIn, no dia do aniversário do professor Will van der Ausch, e ela fala o seguinte: hoje não precisamos mais perguntar como os processos são executados, mas por que eles são executados da maneira como o Process Mining nos mostra. Empresas em todo o mundo estão economizando muitos milhões, e se houvesse um prêmio Nobel de TI, Ausch o teria merecido. Essa frase, para mim, é sensacional. Define exatamente o que é Process Mining. Eu não pergunto mais como os processos são executados. Eu analiso os dados, entendo o processo e pergunto por que eles são executados dessa maneira, se, por exemplo, uma norma diz para executar de outro modo. Para fechar, prometo que é para fechar a parte teórica aqui, o que Process Mining vem trazer para a gente, né? Existe uma ciência orientada a processos, Business Process Management, e outra ciência orientada a dados, Data Mining. Então, nós temos claramente um gap, uma lacuna entre uma ciência, uma metodologia, uma teoria, como queiram chamar, orientada a processos e outra orientada a dados. Process Mining preenche essa lacuna brilhantemente. Então, cara, você olha muito para processos e pouco para dados. Você olha muito para dados e pouco para processos. Vamos achar uma metodologia que consiga olhar para os dois? Talvez até um pouco mais para dados, mas sem desconsiderar o processo? Tá aí, Process Mining. Então, como prometido, pouco tempo de teoria e já vou às minhas experiências. Como falei, sou capitão-tenente da Marinha do Brasil e em 2017, 2018, tive a honra de servir na Presidência da República, mais especificamente na assessoria de modernização institucional da Casa Civil. E nosso trabalho lá, em suma, era melhorar e modernizar processos. Basicamente isso, melhorar e modernizar processos. Já lá, o meu antigo chefe,
Dr. Caio Castelhano, espero que ele esteja ouvindo aí porque foi convidado. Ele era doutorando na época, na UNB, e falou: Henrique, você quer escrever um artigo comigo? Falei: quero, claro, né? Então senta aqui, você conhece Process Mining? Aí eu, não. Data Mining, né? Mineração de dados. Ele, não, mineração de processos. Falei, não, mineração de dados. E quando ele insistiu em mineração de processos, eu percebi que ele sabia o que estava falando e eu não. E foi aí que eu tive o primeiro contato, lá em 2017, 2018, com a metodologia. Eu de cara me interessei, achei muito bacana, comecei a estudar, e a nossa primeira aplicação nesse artigo científico foi no processo judiciário. Eu não sou advogado, não quero entrar no tecnicismo da coisa aqui também, mas basicamente a linha de pesquisa dele era o tempo dos processos na Justiça Federal, ponto. Então a gente fala muito que a justiça tarda, mas não falha. Mas por que tarda? A gente simplesmente aceitou, está no nosso sangue essa frase ao longo dos anos, né? A justiça tarda, mas não falha. A justiça tarda, mas não falha. Por que tarda? Tem que ter alguma causa. Então qual foi a nossa intenção nesse artigo científico, que está no final da minha apresentação, que vai ser disponibilizada para todo mundo, caso tenham dúvidas e interesse? Olha, existe um juiz X e existe um outro juiz Y. Esses caras, eles trabalham, por exemplo, em Curitiba, numa vara de execução fiscal, e eles têm a mesma quantidade de processos, estão sob o mesmo ordenamento jurídico. Por que esse cara julga em 10 dias e esse outro em 6 meses? Então, a nossa ideia foi isolar as variáveis utilizando o Process Mining para calcular o tempo médio de julgamento, né, da decisão de juiz, e poder responder por que a justiça tarda. Esse artigo foi apresentado no ENAMPAD, um dos maiores encontros de administração do Brasil, e começou a tomar uma capilaridade bacana, e aí eu comecei a me interessar. Volto, então, à Casa Civil, onde eu trabalhava de fato. Esse artigo ele foi escrito ali na hora do almoço, não era efetivamente o nosso trabalho. O nosso trabalho lá era modernizar processos. E a gente tinha a seguinte premissa: olha, estamos no 4º andar do Palácio do Planalto. Se não melhorarmos o processo da porta para fora, de que adianta estarmos aqui? Ficamos melhorando o processo da porta para dentro, né? Então, com base nessa premissa, nos debruçamos sobre um dos principais processos da Casa Civil, que era o processo de elaboração de normas. Que normas? Projetos de lei que iam ao Congresso Nacional, decretos que seriam publicados, medidas provisórias que seriam publicadas, atos que, no fundo, vão impactar diretamente ou indiretamente o cidadão, a pessoa que quer abrir uma empresa, a pessoa que vai consumir um serviço público. Então, aquela nossa premissa de, olha, precisamos melhorar os processos da porta para fora, ela seria atendida se a gente se debruçasse sobre esse principal processo da Casa Civil, que era a elaboração de normas. Então, nós nos debruçamos sobre o processo e os resultados foram muito bacanas. Esse trabalho também está ao final da apresentação, quem quiser entender um pouco mais. O que a gente descobriu? E o que foi mais gratificante nesse resultado do trabalho da Casa Civil? Que a animação do processo era o que trazia, abria a caixa preta do processo normativo dentro da Presidência da República para todos os ministérios. Então, o que me deixava mais lisonjeado era quando a gente fazia uma reunião e mostrava a animação do processo, que eram os processos correndo entre as áreas, numa animação gerada por uma ferramenta de mineração de processos. O que me deixava mais lisonjeado era ver as pessoas tirando foto, filmando. Então, de cara, a gente teve o processo Discovery, né? A gente descobriu como funcionava o processo de elaboração de normas na Casa Civil. A gente também descobriu que tem 2 grandes áreas que trabalhavam nessas normas, uma área de mérito e uma área jurídica. A gente precisava fazer esses caras conversar, trabalhar em maneira colaborativa. Na época que não se falava em trabalho colaborativo muito, a pandemia ajudou muito isso, né? E também resolver o problema de vários sistemas. Existiam pelo menos 2 sistemas e o trâmite por e-mail, então a gente decidiu prototipar um novo sistema, que foi uma brincadeira, o nome dele é entre esses 2 sistemas que já existem, o CIDOF e o SEI, tá? E o que esse sistema trazia de novo? Era mais um? Não. Ele considerava os insights que a gente teve na mineração de processos e tentava abrir a caixa preta, ou seja, o processo ia ficar muito mais transparente para os ministérios, eles saberiam em que pé a norma está na Casa Civil, a necessidade de trabalho colaborativo. Nós criamos macros no Word para que os advogados não precisassem ficar formatando leis, projetos de leis, né, que vinham, então que eles efetivamente trabalhassem no mérito da questão.
na parte jurídica da questão, melhor dizendo, e também o pessoal de mérito. Então, de cara, a gente teve muito insight e conseguiu gerar resultados. Em janeiro de 2019, eu volto para a Marinha do Brasil e vou fazer uma pós-graduação lato sensu em parceria com a FRJ e falou, olha, eu preciso aplicar essa metodologia também na minha casa. Volto à minha instituição, eu quero, né, aplicar essa metodologia na minha casa. E aí, começo a pesquisa e descubro que transformar dados em valor não é um privilégio do século XXI. Por quê? Porque esse cara aqui, oficial da Marinha Americana, Matthew Murray, lá em 1842, com dados do Observatório Naval dos Estados Unidos, ele pega os diários de bordo, esses dados que estavam no Observatório Naval são diários de bordo, de viagens, e pega dados de ventos e correntes e começa a traçar, olhar esses dados para traçar novos caminhos. Será que eu não consigo olhar para o que eu estou fazendo, para o que meus colegas estão fazendo para navegar melhor? E é isso que ele faz. E assim, o bacana é que essas cartas de ventos e correntes, que foram os documentos que ele produziu, eles reduziram os tempos de deslocamento entre portos. Menciona, inclusive, o trabalho dele, uma viagem de Baltimore ao Rio de Janeiro, feita de maneira mais célere e tudo mais. Então, olha que bacana, né? Os primórdios do meu estudo estavam coincidentemente nas navegações. Então, por mais que o meu estudo não tivesse a ver com o core business da Marinha, os primórdios eu de cara percebi que tinham a ver. Então, dados. Estamos falando de trabalhar com dados. Mas seria possível fazer um estudo desse, similar ao de Murray, com os processos atuais da Marinha do Brasil, os processos de trabalho? Não navegação, há diversas tecnologias hoje muito melhor para isso. A gente entendeu que sim, e a gente escolheu o processo orçamentário. E qual foi a nossa premissa? A premissa era mostrar que esses caras aí estavam errados. Errados não, talvez eu esteja sendo um pouco duro com eles, mas desatualizados, né? Vamos olhar essas frases. O orçamento ainda é visto como uma caixa preta que é aberta e destrinchada apenas por raros abnegados especialistas. O orçamento é um ato essencialmente político. Será? Será que o orçamento é uma caixa preta aberta só por especialistas? A nossa ideia era mostrar que não. Então, nós, como não especialistas, eu falo nós, porque esse artigo foi escrito com um colega de profissão, o capitão-tenente Tiago, a gente pegou o processo orçamentário da Marinha. Em suma, também não quero entrar no tecnicismo aqui, mas existe a lei orçamentária anual. Os créditos eles vão para o sistema, para o CIAF. Quem é da administração pública conhece muito bem esse cara aí. Esses créditos chegam para a Marinha do Brasil todo ano. A Marinha disponibiliza, a Diretoria de Gestão Orçamentária, que é o órgão que eu atualmente estou lotado, disponibiliza o crédito para diversas organizações e, ao longo do ano, controle da ação planejada, esses créditos, eles precisam, essas organizações, na verdade, elas percebem que precisam alterar esses créditos. O orçamento ele é todo amarrado e se eu recebo dinheiro, por exemplo, para contratar um serviço e preciso comprar um material, eu preciso alterar esse crédito. E esse trâmite de alteração de crédito, ele acontece por meio desse carinha aí. É um sistema de tecnologia da informação da Marinha, sistema de acompanhamento do plano diretor, e a gente pegou os logs desse sistema para ter alguns resultados do orçamento público, abrir a caixa do orçamento público. Tá? Quais foram os resultados? De maneira bem rápida aqui também. De cara, a gente percebeu que a gente conseguiria utilizar ferramentas de Process Mining para mapeamento e análise dos processos da Marinha, uma organização pública, uma organização militar, por que não? Nós encontramos, a partir dos event logs, de cara, um mapa real, o que acontecia no processo orçamentário, especificamente o de troca orçamentária na Marinha, a identificação de gargalos, a previsão de problemas, o cálculo do tempo médio, a quantidade de caminhos diferentes que esses processos percorrem. Tudo isso foi para o nosso artigo científico e foi um trabalho muito bacana. Atualmente, né, se fala muito em cuidado da coisa pública, cuidado do orçamento público, do meu, do seu, do nosso. Então, o que a gente conseguiu fazer, utilizando mineração de processos, foi aplicar a ciência de dados ao orçamento público. Então, não há o que se falar mais em caixa preta, pelo menos não deve se falar em caixa preta, né? O orçamento público é feito de dados e Process Mining trouxe para a gente que dados podem ser utilizados, dados de processos podem e devem ser utilizados. Por fim, pessoal, o recado que eu deixo aqui é: estudem, apliquem, tentem, errem. É dessa forma que a gente vai conseguir, principalmente quem é da administração pública e está aqui vendo essa palestra,
você vai perceber no final que é viável, é execuível aplicar a ferramenta à administração pública. Na parte de debate a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dificuldades, mas o conselho que eu dou e o recado que eu dou é: apliquem mesmo, estudem e errem muito. Eu errei muito e pelo menos já tenho 3 casos de aplicação bem bacana, que tomaram uma capilaridade bem bacana. E, enfim, é isso que eu tinha para dizer nesse breve tempo. Espero que a gente tenha mais tempo aí durante um painel para bater um papo melhor. Eu agradeço, as experiências estão aí, os meus contatos estão aí na apresentação que vai ser disponibilizada. Legal, Henrique. Obrigado, cara. Olha, já tem 2 perguntas aqui, tá? Já instigou o pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos colocar perguntas aí. Obrigado, Henrique. Vamos entrar agora com o André. O André, aí fica aí, cara. A gente já entra para a discussão. E aí, André, como é que você tá, cara? Boa tarde, Maurício. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Vamos lá. Tu tem 15 minutos aí para tu fazer a apresentação e instigar o pessoal a fazer perguntas, porque o melhor aqui é o bate-papo e trocar e dialogar aí com essa comunidade de Process Mining. Deixa comigo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estou super feliz de estar participando desse evento aqui, principalmente desse debate aqui, essa mesa redonda, com essa troca de experiência super rica aqui. Me apresentar brevemente. Eu sou o André Guerra, sou o gerente nacional de produção da anatomia patológica e genética da DASA. Antes de vir para a DASA, eu trabalhei 4 anos numa consultoria de Business Process Management. Então, até vi caras conhecidas em outras palestras aí na Elo Group. E consegui vivenciar na prática o quanto o gerenciamento de processos traz resultado, né? E arrisco a dizer que se o Process Mining tivesse sido aplicado há muito tempo atrás, teria facilitado muitos projetos que eu participei aí a ter um resultado muito mais rápido do que a gente teve, tá? Bom, o meu case aqui, pessoal, vou apresentar para vocês, é um case de aplicação prática do Process Mining na produção de exames de anatomia patológica. Então, vou projetar aqui rapidamente. Vamos lá. Bom, todos estão vendo? Então, vou apresentar aqui, pessoal, a aplicação prática do Process Mining na produção de exames de anatomia patológica. Antes de trazer o case, acho super importante aqui eu contextualizar o que é a anatomia patológica, tá? Então, a anatomia patológica é a especialidade que realiza diagnósticos de doenças através da análise de alterações celulares em tecidos ou órgãos que foram obtidos através de biópsias ou intervenções cirúrgicas. Então, essa especialidade ela é responsável por diagnosticar pacientes com câncer, tá? Além de outras enfermidades, infecções e inflamações. O processo de produção desse exame, ele vai desde o recebimento da amostra, que pode ser uma biópsia gástrica, pode ser uma mama de uma peça cirúrgica, até a produção dessa lâmina, que está na imagem aqui ao lado, o qual o médico vai avaliar essa lâmina, analisar a alteração celular e dar o diagnóstico para o paciente. Bom, feita a introdução do que é a anatomia patológica, vou mostrar aqui qual é o processo de produção de forma macro e depois vou trazer o case aqui para vocês, tá? De forma bem breve. Então, o processo de produção ele tem 5 macroetapas, tá? A triagem, o bandejamento, a macroscopia, o processamento, que ele é um pouco mais automatizado, a histologia e a coloração. Assim que a gente finaliza a coloração, a gente entrega essa lâmina para o médico avaliar, tá? Então, o médico analisa essa lâmina. Caso ele veja necessidade de alterar a coloração ou fazer um aprofundamento, ele pede um recorte ou uma coloração especial, que é o que está sinalizado ali acima. Então, pode ser que essa etapa que a produção tenha uma 6ª etapa no processo produtivo, tá? Assim como qualquer processo de produção, um indicador fundamental que a gente tem aqui é o lead time, ou seja, é o tempo total de produção do exame. Só que para nós aqui, o lead time ele tem um apelo diferente, né? Porque esse tempo de produção, a gente está lidando com a saúde das pessoas aqui, né? Então, esse tempo de espera, o tempo de produção, é o tempo que o paciente está aguardando o resultado do seu exame. Então, qualquer ação que a gente faça para reduzir esse lead time, a gente está reduzindo um pouco o tempo de angústia do paciente
de aguardar o seu diagnóstico, tá? Bom, agora vamos à prática do Process Mining, tá? O Process Mining, ele habilita a gente a conseguir medir os tempos de cada etapa de forma individualizada, em tempo real e de forma automatizada, o que é um grande benefício. E, além disso, ele permite você identificar os tempos de setup. O que são os tempos de setup? São os tempos entre as etapas de produção, tá? Acho que vale um disclaimer aqui para esse tempo de setup, que é o seguinte: diferente de exames de sangue, o qual o tubo, depois de coletado, ele tem um processo de produção totalmente automatizado, aqui na anatomia patológica, esse processo de produção ele é totalmente artesanal, ele é bem manual, tá? Então isso faz com que o processo seja mais suscetível a ter esses gargalos entre as etapas de produção. Bom, na prática, quando foi feita uma análise do processo de produção, a gente identificou que 14% do lead time, ou seja, 14% do meu tempo total, a amostra ficava parada ali entre a triagem e a macroscopia, tá? Então essa foi uma oportunidade que a gente viu. E a outra, quando o médico solicitava uma coloração especial ou um recorte, essa amostra ficava parada, o tempo de amostra parada era 8% do lead time total. Então a gente tem duas grandes oportunidades ali. Como a gente reduz esse tempo de setup entre a triagem e a macroscopia, e como a gente reduz esse tempo do processo de coloração especial e de recorte. Vamos para a primeira oportunidade. Bom, para reduzir esse tempo de setup entre uma etapa, entre a triagem e a macroscopia, a gente tem que aumentar a produtividade da macroscopia. Então, a partir das análises de Process Mining, a gente conseguiu levantar diversos dados que orientassem na tomada de decisão. Eu trouxe dois principais aqui e vou mostrar como isso auxiliou a gente a obter resultados, tá? Primeiro gráfico aqui, através dos logs e registros de produção, a gente consegue obter a produtividade de cada analista. Então a gente vê que há uma grande discrepância entre os low performance e os high performance. Tudo bem que tem um ali que é ponto fora da curva, mas você vê que tem uma grande variação. Então há uma oportunidade de fazer com que esse low performance aumente a produtividade, né, e consiga aumentar a produtividade como um todo. E o outro é a produtividade por turno. A gente vê que há um descasamento entre a produtividade entre cada turno. Uma coisa bem relevante de se fazer é, não adianta você ter o dado e não expor ele, não tomar decisão a partir dele. Então, o que foi feito, tá? A gente pegou esses dados, além de dado de produção diária, produção por turno, a gente começou a expor e fazer ritos de gestão no setor para expor esses dados e discutir planos de ação para otimização de fluxo, tá? Ninguém melhor do que quem está na rotina no dia a dia para ajudar a obter ideias para melhorar o fluxo de processo. Então, e além disso, você engaja o colaborador a estar mais suscetível para essas mudanças no seu processo no dia a dia. Então, esses ritos de gestão trouxe diversas ações de melhoria, tá, para a otimização de fluxo. E além disso, tem uma máxima que falam que é super verdade, tá? Só de você expor o indicador de produtividade, você automaticamente aumenta a produtividade. Porque as pessoas sabem que você está medindo aquilo, que está de olho, então automaticamente você aumenta a produtividade. E o que a gente fez também foi aumentar o peer pressure. Então, como ficava exposto lá a produtividade de cada turno, isso acaba estimulando, de certa forma, a competição interna para aumentar a produtividade. Então, com essas ações, a gente conseguiu aumentar em 16% a produtividade da macroscopia e conseguimos reduzir o gargalo que a gente tinha nesse tempo de setup entre um processo e outro. A outra oportunidade que a gente tinha, que também teve resultado, foi para reduzir o tempo de um processo de coloração especial e recorte, tá? Então, na análise que a gente fez, a gente viu que havia uma alta distribuição de frequência de tempos. Então, tinha um período, tá? 32 pendências foram feitas em 3 horas, 110 em 6 horas, 64 em 9 horas, 170 em 12 horas. Então, havia uma grande variação. E essa etapa, por ser a última do processo, ela é muito importante, porque o médico avaliou a lâmina, ele viu que ele está quase na próxima data de liberar esse laudo do paciente, ele viu que precisa de alguma ação a mais, ele volta esse exame para a rotina. Então, ele acabava se perdendo lá dentro, tá? Então, a gente viu também na distribuição dia a dia que havia uma grande variação.
E aqui, pessoal, uma coisa muito legal do Process Mining também, e que a gente tem que colocar aqui. Até acertar e ter uma ação bastante efetiva, a gente fez umas 3, 4 ações diferentes, tá? Então, a gente fez uma ação para poder reduzir esse tempo, monitoramos ali, putz, não deu certo. Fizemos uma segunda, fizemos uma terceira, só depois da 4ª tentativa, a gente conseguiu ter um ótimo resultado, tá? E reduziu em 56% esse TAT, tá? Esse tempo desse processo. Então, o Process Mining também, você obter esses dados de forma automatizada em tempo real, te habilita a fazer isso. A você testar, errar, você ver se a ação que você fez teve resultado ou não. Então, é de imediato. Faz uma ação hoje, nos próximos dias você monitora e vê se tem um resultado. Então, isso é ótimo para você conseguir traçar esses planos de ação e obter um retorno efetivo. Tá? Então, foram esses casos que eu quero trazer aqui para vocês, de como essa aplicação prática pode incorrer em resultados. O Process Mining, pessoal, veio para... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar. Peraí. Então, o Process Mining, pessoal, eu digo que ele veio para complementar o Business Process Management, tá? E ele veio para dar uma maior velocidade para que a gente tenha esses resultados. Bom, espero que todos tenham entendido bem como funciona no exemplo prático aqui nosso na patologia e dizer que como ele é aplicável a diversas áreas, né? Então, o Process Mining, dependente do setor, ele é altamente aplicável. E é uma manufatura aí, né? Quando tem uma... Exato. Quando tu trabalha totalmente artesanal o processo. Legal, cara. Obrigado. Ó, tá chegando mais perguntas aqui. Pessoal, coloquem perguntas aí, vamos fazer uma interação. Legal. Obrigado, André. Eu queria chamar então agora o Gilberto. O Gilberto vai compartilhar conosco aí a apresentação dele. Tá aí o Gilberto? E aí, rapaz? Olá, pessoal. Me escutam bem? Sim, estamos te ouvindo bem, cara. Teu microfone é bom, cara. A gente fez os testes ontem e tava muito legal. Joga aí tuas lâminas aí, vamos lá, vamos apresentar. Deixa eu colocar aqui. Estão vendo a minha tela? A frase típica, certo, Maurício? Isso aí, tá no ar já. Muito bom. Pessoal, primeiramente, agradecer pela oportunidade da gente estar nesse evento super bem organizado, com pessoas de peso, falando da aplicação de Process Mining de maneira extensiva, não só Process Mining, né? Automação inteligente de processos, Task Mining. Agradecer ao Maurício pela facilitação, aos colegas, pelo compartilhamento aí de boas práticas, sempre enriquece, e ao time da Upflux por fazer esse convite. Deixa eu me apresentar e depois eu vou deixar meus contatos bem rapidamente. Eu sou o Country Manager da Practia Global aqui no Brasil. Nós somos uma empresa integradora, parceira de várias tecnologias, e a gente trabalha com metodologia para criar valor para negócios. Trabalhamos com automação inteligente de processos e também com Process Mining, tá bom? Deixo aí os meus contatos, o QR Code, e depois, eventualmente, partilho aí a apresentação sem problema nenhum. Bom, lembrando aqui o tema do painel, né? A gente está falando sobre Indústria 4.0 e acho que é muito importante a gente contextualizar o que é a Indústria 4.0 e qual o papel do Process Mining na Indústria 4.0. A gente tem como prática e a gente de maneira recorrente faz assessment para gerar essa trilha de transformação digital, apoiando as indústrias a buscar a Indústria 4.0. Claro que a primeira pergunta é what for, né? Por que você precisa de Indústria 4.0, vantagens competitivas, e depois entender, né, as tecnologias que envolvem, né, essa aplicação. Né? São várias delas. O modelo alemão do VDMA, ele traz uma ótica de produtos e ele traz uma ótica de produção. Né? E se vocês olharem o primeiro quadrante, ele fala sobre data processing, né? Ou uso extensivo e processamento de dados, onde se enquadra o process mining e, eventualmente, a parte de task mining. Tem várias outras tecnologias, então toda vez que a gente está falando de indústria 4.0, a gente sim está falando de process mining como uma alavanca de integração de sistemas, para captura de informações de maneira extensiva e, obviamente, para geração de valor. Tá? É muito importante a gente entender
o contexto. Contexto importa, né? O segmento de serviços é diferente de uma indústria e a gente precisa entender a aplicação, de fato, do Process Mining neste segmento. Eu costumo brincar, né, nos clientes onde a gente aplica Process Mining, automação de processos e outras metodologias, que tudo evoluiu, né? Você vê desde os modelos de gestão com Taylorismo, indo até o Lean, Six Sigma, hoje trabalhando aí, obviamente, sobre outra ótica, os métodos ágeis, as tecnologias, né, os RPs, né, que fizeram uma grande transformação, depois os BPMNs, e mais recentemente a integração com RPAs, que a gente viu bastante aqui dentro desse nosso evento, e o Process Mining. A questão é que muitas vezes quando a gente vai fazer um trabalho de melhoria de processos, quando a gente vai fazer uma análise do as-is para a construção do to-be, a gente ainda recai sobre análise amostral, segmentada com papel de pão. A gente está num mundo cada vez mais digital, com extensão, né, quase que infinita de dados, e a gente está fazendo uma coleta muito manual dessa informação. Então, não adianta a gente lutar uma guerra digital com ferramentas manuais, e a minha visão é que Process Mining, junto com as tecnologias e com metodologias, é o que promove o chamado Digital Twin. Eu, de fato, consegui criar uma simulação dos meus processos em tempo real para fim de estabelecer o ótimo de operação. Então, a gente quer sair do amostral, a gente quer ir para o censitário, a gente quer parar de olhar pelo retrovisor e a gente quer olhar em tempo real e, obviamente, a gente não quer somente fazer análise do to-be, a gente quer fazer, de fato, simulações. Essa é a nossa visão e é um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês, inclusive, o que a gente tem feito em alguns clientes. Em geral, né, seja processos de back-office, processos de indústria e, obviamente, processos de serviços, mas especialmente na indústria, a gente não sabe o que não sabe, né? Como foi bem colocado pelo André na palestra dele, né, com a lombada, né, o caminho que o processo encontra não é o processo que a gente desenhou. A gente tem, de fato, muitos workarounds, a gente tem muitos retrabalhos, e, na verdade, imagina um processo de procurement, né, um processo logístico, ou até um processo de manutenção, você tem vários caminhos críticos. Então, não necessariamente todos são desvios, mas são particularidades que precisam ser consideradas até por uma questão de inteligência. E o Process Mining, ele possibilita que a gente enxergue os processos de uma forma real, né? E é que a gente compare desempenho e a gente, obviamente, encontre o ótimo de operação, e essa palavra é muito importante, maximizar valor através do ótimo de operação. Por família de produtos, por segmento, por SKU, por usuário, por faixa de valor, isso é um elemento super importante que a gente trabalha fortemente. Então, quando a gente está fazendo uma análise amostral com um mapeamento de processo tradicional, obviamente ele é bom, a estatística continua valendo, né? A gente usa modelos estatísticos dentro da tecnologia de Process Mining de maneira extensiva, mas é um desperdício muito grande a gente não utilizar essa informação para criar ainda mais insights. O que é o Digital Twin em sua essência, né? Não é simplesmente você utilizar o Process Mining, mas é você utilizar a tecnologia junto com as plataformas tecnológicas e automação e metodologias para descobrir os gargalos, para monitorar continuamente os processos. Então, não só você tem a melhoria, mas você tem o acompanhamento contínuo. Junto com o Process Mining, você já tem atrelado um BI, né? Você já consegue estabelecer alguns KPIs, você já consegue monitorar desvios, você já consegue ter um plano de reação e um plano de controle imediato, você consegue otimizar, fazer simulações e, eventualmente, né, fazer um monitoramento do parque de robôs que você tem, através dos logs de usuários robóticos, e fazer simulações de cenários, né? Isso, e aí é o ponto importante, de maneira unívoca e integrada. Quando você consegue integrar todas essas features, você de fato está falando de um gêmeo digital. E é isso que a gente imagina do ponto de vista não só de procurement, mas do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista de cadastro de fornecedores, do ponto de vista de supply, do ponto de vista, enfim, de vários processos que são repetitivos, que ocorrem com grande volume. Quais são os casos de uso que a gente costuma trabalhar na indústria, né? Obviamente, a gente sempre cita o caso de procurement, porque a gente consegue ter ganhos tangíveis de curto prazo, mas recentemente a gente conduziu um caso muito interessante na parte de manutenção e gestão de inventário. Então, claro que é necessário, né? Nesse caso, o cliente estava trabalhando sobre um módulo PM do SAP e a gente conseguiu fazer toda a gestão do fluxo de materiais, porque, no caso deles, obviamente,
havia uma volumetria, havia um custo de oportunidade e a gente conseguiu, de fato, demonstrar valor. Mas, na verdade, na indústria, você tem que entender qual é a sua cadeia de valor mais crítica. Novamente, supply, procurement, cadastro de fornecedores, toda a parte de abastecimento de materiais e, eventualmente, a parte de faturamento, né? Existem várias oportunidades e, claro, a depender da ferramenta, também a parte de task mining, olhando mais a questão do tela a tela a partir dos usuários. Um ponto importante, né, para nós aqui da indústria, e até uma reflexão para a gente fazer, é uma área que tem adotado menos a tecnologia de process mining. Essa é uma pesquisa da Gartner, depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre ela. As áreas que têm feito prioritariamente a utilização de process mining têm o objetivo de enxergar e identificar oportunidades de melhoria em processos, tem aumentado a parte de enhancement, né, a parte, obviamente, de otimização, e tipicamente o owner dessa iniciativa não é TI, é a área de negócios, né, e normalmente a área de excelência operacional, que normalmente cuida de Lean, TPM, Lean Six Sigma. E é muito interessante que talvez na área de serviços tenha evoluído mais, mas eu vejo muitas vezes na indústria uma carência de entendimento sobre a tecnologia. Então, obviamente, a gente parte de um cenário onde há um desconhecimento, e esse é um papel nosso, inclusive através desse evento, né, fazer com que chegue a mais pessoas essa tecnologia, que é pouco invasiva, que pode ser adotada de maneira extensiva e está cada vez mais acessível, mas também levar em consideração que, e aí um dado nosso da Practia, né, 67% dos nossos clientes não tinham orçamento, não tinham budget para as iniciativas de automação ou process mining. Ou seja, a gente teve que demonstrar valor com a própria solução. E muitas vezes isso faz com que o processo, né, de implantação seja mais complexo, envolva pilotos, e muitas vezes isso faz com que a gente tenha perda de eficiência. Então esse é um ponto muito importante, né? Você, da indústria, se de fato você está considerando tecnologia dentro do seu orçamento e você entender que esse tipo de tecnologia é orientado à área de negócios, manutenção, compras, supply, e não à área de tecnologia. E se você é da área de excelência operacional, com certeza você deveria estar ligado a esse tipo de tecnologia. Bom, como que a gente faz e como que a gente fez no caso desse cliente, né? Esse é um cliente do segmento de bebidas, onde a gente implantou esse uso de process mining, e a gente fez do começo ao fim. Tá? Então aqui, passando alguns números super importantes, 70% do período foi consumido fazendo toda a parte de ETL, extração de dados, consolidação, análise, discovery, definição do processo e o upload dos dados dentro da ferramenta. Né? Então, de fato, não era um sistema único, não estava totalmente integrado, a gente teve que fazer um trabalho aí de arquitetura de dados bastante importante para garantir uma visão plena, e a gente fez um enriquecimento de dados bastante importante para conseguir fazer filtros e comparações. Depois, a gente sentou com a área de negócios e criou os dashboards específicos, né, parametrizados para atender a sua necessidade. E por último, o que foi interessante nesse caso, a gente já conectou com a área de Lean Six Sigma e com o COI para definir onde a gente colocaria RPA. Eles estavam no início de uma jornada de automação e a gente já conseguiu identificar rapidamente um pool de oportunidades para fazer Kaizens. Né, um cliente que tem cultura de Kaizens, isso gerou um backlog de oportunidades de melhoria de processos, para quem conhece a metodologia, né, aquele projeto de curto prazo, tipicamente 5 dias, e a gente acelerou diversas frentes de Kaizens. Esse é um ponto muito importante, pessoal. O Process Mining ele tem um valor intrínseco, com certeza, mas ele tem um valor prioritariamente extrínseco. Não é o Process Mining, né? Na visão do Digital Twin é o que você faz com essa informação. Então, como você vetoriza e como que você distribui essa informação a partir dessa grande torre de controle. Por isso que normalmente a gente mantém os processos continuamente plugados e a gente capacita os nossos clientes para continuar não só monitorando o resultado, mas gerando novas oportunidades de melhoria até você sair dos quick wins, dos low hanging fruits e ir para um novo patamar de eficiência. Pois bem, o que a gente conseguiu extrair nesse cliente, né? Primeiramente, obviamente, a primeira coisa que a gente percebeu é que havia um grande volume de desvios. Então, passando muito rapidamente aqui,
considerando aqui o que a gente tinha como referência, a maioria dos processos não seguiam um padrão, né? Vocês estão vendo ali o número de 10 mil comparado com 5 mil dentro da volumetria de aproximadamente 15 mil processos que a gente analisou. Claro que depois a gente fez um refinamento, nem tudo era exatamente desvio, mas eram algumas particularidades, mas esse já foi um ponto de atenção que invariavelmente afetava lead time, retrabalho, consumo e custo. A gente conseguiu entender o relacionamento entre usuários e, obviamente, o compartilhamento inadequado de logins e acessos. Isso sim aconteceu, e acho que esse é um ponto de atenção muito importante. Muitas vezes a gente consegue identificar esses desvios de comportamento atípico de alguns usuários por compartilhamento de acessos. Aí tem uma questão muito importante de segurança da informação. O time de compliance adora essa visão. E a gente fez uma série de análises de cluster aqui numa visão mais parecida com grafos, para conseguir entender o comportamento típico de alguns usuários e alguns produtos. E aí a gente conseguiu definir o que é o processo to be para cada um dos SKUs, o que é bastante interessante. A gente não construiu o processo com base numa análise a priori, mas a gente olhou através de Process Mining o que era mais rápido fazer e o que era mais barato utilizando clusters. Por último, olhando toda a cadeia de valor, a gente enxergou desvios, a gente enxergou oportunidades de automação, a gente enxergou atrasos e a gente enxergou oportunidades para reduzir retrabalhos. É isso, pessoal. A Practia tem apoiado as empresas em transformação digital. Novamente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade. É um tempo bem curto, mas convido todos aí a conhecerem mais sobre Process Mining e agradecer novamente ao Maurício e todo o time aí da Upflux, que o evento está sensacional. Um forte abraço a todos. Aí, obrigado, Gilberto. Legal, cara. Eu queria receber todo mundo de volta aí. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal aparece aí. O Henrique está aparecendo. André, obrigado aí por vocês fazer essa introdução. E também ficar dentro do prazo aqui que a gente tinha de horários aqui, que é legal. Olha só, antes da gente começar com as perguntas, estão vindo as perguntas aqui, tá muito legal. Eu tenho aqui vários feedbacks aqui, eu acho muito legal a gente deixar registrado isso aqui no vídeo. A Tatiana diz, o melhor evento que eu participei esse ano, olha que eu participei de vários, né? O Albales, evento top, palestrantes sensacionais, equipe da Upflux nota 1000. E a Michelle, vários palestras extremamente relevantes, muito bom ver casos práticos. Muito bom, pessoal. E ver os casos práticos de vocês, mão na massa, né? O que vocês fizeram aí, isso é muito legal. Então, a nossa segunda etapa aqui agora é a gente fazer esse diálogo aqui com todos que estão, 531 pessoas agora nesse momento, e mais de 4 mil pessoas inscritas. Então, o evento realmente está muito legal, uma satisfação muito grande para mim aqui estar aqui. Eu tenho uma primeira pergunta para ti, Henrique, tá? Eu sou um cara assim, que já trabalho já há um bom tempo com Business Process Management e vem do tempo da reengenharia, essas coisas, de mexer com o lado humano e aí magoar as pessoas quando a gente leva uma tecnologia nova e tal. E eu, geralmente, me perguntam isso, eu não faço curva, tá? Não sei se tu vai querer dar uma curva nessa aqui. Mas eu acho que a gente chegou num nível de maturidade, não só de BPM, agora com novas técnicas também, que a gente está usando, que não dá tempo mais para a gente ficar dando curva nessas perguntas. Então, a pergunta é do Felipe de Nascimento Fernandes. Henrique, rever processos normalmente cria um certo incômodo na pessoa que já realiza aquela atividade. Qual a maior lição que você levou ao implementar na prática? E aí, volta a gente para isso, numa instituição pública. Um projeto dessa magnitude / inovação? Essa pergunta é boa, hein? Não, mas não vou fugir, não. Não vou fugir, não. Henrique tá gravando, hein? Rapaz. Não, não vou fugir, não. Tranquilo. Bem, como é que a gente fazia para entrar na área com mapa de processo gerado? Pisando em ovos. Então, pisando em ovos que estavam por cima de cacos de vidro, a gente chegava muito devagar, mas com uma bagagem de dados nas costas, né? Uma bolsa de dados nas costas. Então, o principal era explicar de onde saiu aquele processo, né? Isso aqui a gente não inventou, não é algo que a gente montou no PowerPoint ou qualquer tipo de apresentação. Isso é um algoritmo que trouxe baseado nos dados, né? O algoritmo trouxe esse desenho baseado nos dados que rodam no sistema eletrônico de informações, por exemplo,
Então, por quê? E aí as pessoas iam acalmando, né? Então, é tudo um jeito de você chegar e falar e fazer a consultoria. A gente trabalhava com uma consultoria interna na Presidência da República. Então, o jeito de você fazer a consultoria tem que ser um jeito de colega de profissão e não de apontar dedo, né? Então, era o que a gente fazia. A gente explicava de onde veio aquele mapa gerado. Ó, isso veio dos dados, do trâmite. E aí a pessoa ia acalmando e aí ela ia descobrindo, não, de fato isso acontece. Não, de fato a gente trabalhou os sábados. Teve um processo que a gente descobriu que tinha uma análise no sábado. Eu falei, tem gente trabalhando sábado aí. Aí ela falou, não, de fato a gente trabalhou no sábado mesmo, a gente de vez em quando trabalha. Então, o processo muito transparente assim, é boa a pergunta do Felipe, porque ele realmente é algo muito sensível, né, de você chegar e... Então era assim, era explicando e chegando com os dados aqui nas costas que a gente chegava na área. E o legal do Process Mining é que ele vem de dados, ele não tem uma interpretação, alguém que fez uma observação e criou, interpretou aquilo, né? Na verdade, vem do que realmente acontece e pegou lá daquela base e só representou isso, né? Então, isso aí. Tem um pessoal que eu conheço da área pública, uma vez me contou uma história, que você, quando vai inovar, você consegue chegar até o fim, mas com algumas flechas nas costas. Às vezes acontece isso, né? André, eu tenho uma pergunta aqui da área privada, né? Eu acho que tem mais a ver com você aqui. Você colocou na prática essa metodologia inovadora. Quais dicas você pode dar para quem quer trazer esse conhecimento para o dia a dia da empresa privada? Como mostrar a importância da metodologia numa discussão interna inicial? Legal, boa pergunta. A pergunta do Felipe. Também é o mesmo Felipe. Foi o Felipe também que perguntou. Obrigado, Felipe. Agora eu respondo do Felipe aqui. Bom, eu acho que uma boa forma de fazer isso é fazer um case, tá? Mesmo que seja uma menor escala, mesmo que dê um trabalho maior inicial, tá? Existem duas formas de fazer um case, então, para implementar essa metodologia. Você pode fazer ele mensurando os dados de forma manual e mostrar um resultado ali que ele poderia trazer de forma menor e projetar de forma escalável caso você tivesse a ferramenta ali implementada no seu dia a dia. Ou, se possível, tentar fazer uma POC, tá? Acho que alinhar com a empresa, com o fornecedor, de fazer uma prova de conceito ali e você conseguir aplicar aquilo no dia a dia, mostrar o resultado que trouxe ali de forma momentânea e poder trazer isso de forma como perpetuar, né? Então, eu acho que essa é a melhor forma sempre de convencer a adquirir uma nova tecnologia, de implementar um novo processo, é você mostrar resultado, mesmo que ele seja pequena escala, tá? Porque aí você consegue mostrar que, fazendo daquela forma, você trouxe isso, e caso você aplique aquilo em larga escala, você consegue projetar resultados maiores ainda. Legal. Eu vi o Henrique mencionar sobre isso hoje, sobre a animação do processo ali, né? E a gente conversou sobre isso antes, né? Porque ontem a gente teve aqui um briefing, né, sobre os cases e tal, para poder conhecer. E o Henrique colocou também uma questão sobre animação, né? E o quanto, quando abriu o mapa, né, aquilo que estava escondido, ou que... eu gosto muito dessa frase aí, né? Eu não sei aquilo que eu não sei. O Gilberto comentou ali, né? E às vezes você não sabe as coisas e quando coloca isso no mapa e faz uma animação, isso baixa essa resistência, né? Chegou a fazer alguma coisa disso, André? Aí também? E quando você traz também experiências ou benchmark de outros lugares que trouxeram resultado também, isso abre os olhos, né? Brilha os olhos. Então, se foi aplicado em outro lugar com benchmark e deu resultado positivo, isso faz com que brilhe os olhos do comitê executivo para que seja implementado também. O pessoal está dizendo aqui que tem essas flechas no setor privado também. Obrigado, Nível. Nível é um amigão meu que colocou aqui. Gilberto, o pessoal está perguntando aqui, ó, a Daniela perguntou, ela quer saber as ferramentas que você utilizou. A gente trabalha de conformidade. Hoje a gente trabalha com diversas ferramentas, além da parceria recente com a Upflux, a gente trabalha aí com as principais ferramentas de mercado, né? Então tem Celonis, tem UiPath, tem IBM, tem várias ferramentas. A que eu mostrei especialmente é a ferramenta da IBM que a gente trabalhou nesse caso de uso, mas em termos de funcionalidades, as ferramentas são bem similares e bastante poderosas, cada uma com as suas particularidades, mas conhecendo a plataforma, sim, é possível fazer esse tipo de análise sem problema nenhum, tá? E a Daniela complementa aqui, qual a diferença entre Process Mining e automação de processos? No teu caso aí, tu trabalha também com automação, né?
Isso, automação de processos em geral, né? Se ela está se referindo ao RPA, Robotic Process Automation, é quando você tem um robô mimético que substitui atividades humanas em geral dentro do ambiente digital, né? Não substitui o humano, mas as atividades do humano, né? Isso é importante frisar. E o Process Mining é a captura desses logs para você ter essa gestão visual, né? Esse modelo de simulação e esse diagrama de espaguete, né? Para quem é do Lean, sempre enxerga dessa forma o fluxograma com todos os caminhos críticos. Então, são ferramentas complementares. Um dos eixos fundamentais do Hyper Automation, né, que é essa hiperautomação, é o Process Mining. Tanto que, em alguns casos, hoje, a gente viu, né, o Process Mining servindo para monitorar o RPA e identificando, inclusive, oportunidades de automação. Então, são duas ferramentas que trabalham muito bem juntas. Legal. Ó, o nível complementa aqui, olha só, Henrique, ó, ou você trabalha com os dados ou trabalha com as ideias. Se for trabalhar com ideias, cada um vai desejar trabalhar a sua ideia. E com dados, aí sim, a coisa fica mais fácil. Verdade, isso aí. Tem a fase do Peter Drucker, né? Se for para ficar com opinião, eu prefiro ficar com a minha. Ou com a ideia, com a felicidade ou a razão, eu fico com a felicidade, né? Exatamente. Henrique, agora uma pergunta minha aqui, cara. Tu trabalhou ali com o SEI, eu vi ali, a gente viu na tua apresentação, eu acho que também muitas pessoas que estão nos assistindo aqui da área pública, né, sabe que o SEI ele é um processo desestruturado, né? Ele ajudou muito no processo digitalizado, né? Digitalizar o processo, mas ele não é um processo digitizado, que nasceu digital, né? Tem muito ainda documento impresso, escaneado, aquelas coisas todas, e com assinatura digital. A gente sabe que no SEI ali, né, você diz para quem você vai ao fulano, ao alguém, né, para dar providências, né? E aí você transforma isso de uma organização para outra, um departamento para outro, e isso fica gravado lá dentro, né? Dentro dos logs de eventos lá do SEI, né? Que é um sistema de tramitação aí. E foi fácil conseguir esses dados, porque isso é o que rolou no evento o dia todo aqui. Participei do evento, o evento está muito bom. O próprio Van der Waals disse, né, que 80% é tratar os dados, extrair esses dados, né? E no caso aí, tu pegou chave primária do SEI, do outro sistema, o SIDOF, e fez o SEIDOF. Conta para nós um pouco sobre isso aí, o que tu pode revelar aí sobre isso. Não, vamos lá. O SEI cumpriu muito bem o seu papel de digitalização dos processos, né? A gente tem que ir muito bem esse papel. Só que ele não foi pensado para estruturar projetos de Process Mining, digamos assim. Então, no nosso caso, colher os dados foi relativamente tranquilo. O problema foi tratar os dados. Realmente, a gente precisava de pelo menos três campos ali na nossa base de dados. A gente tinha 2 sistemas, então um sistema tinha uma chave primária, outro sistema tinha outra. Então, de cara, a gente tentou simplificar. Olha, vamos atuar aqui do particular para o geral. Vamos analisar o processo dentro do SIDOF, separadamente. Então, a gente conseguiu descobrir o SIDOF, era como os ministérios mandavam o processo para a Casa Civil. Então, a gente descobriu, por exemplo, qual era a principal pasta que enviava matérias para serem publicadas ou projetos de lei para irem ao Congresso Nacional. E aí, sim, a gente atuou dentro do SEI. E aí, como eu falei, o SEI ele foi pensado para digitalizar processo. Então, de cara, o Process Discovery nos trouxe um grande espaguete. O processo ele não é estruturado, as áreas não refletem a estrutura organizacional. É muito importante que o SEI hoje, as estruturas, as caixinhas dentro do sistema, reflitam a estrutura organizacional, porque quando a gente gerou, era uma área mandando para outra, era assim, mágica, parecia mágica, a gente estava vendo o negócio acontecer na nossa frente, estava vendo as normas que mudam a vida do cidadão tramitarem na nossa cara ali, e aí isso foi muito bacana. Mas sim, foi muito difícil tratar os dados, e como eu tratei, na mão. Na mão, na raça. Eu não manjo de Python, não manjo de nenhuma linguagem de programação, não sou profissional da área de TI, e eu entendia minimamente do processo, eu achava que ele era um processo estruturado, e aí eu descobri que não era, e foi assim que a gente aprendeu. Hoje,
a administração pública ela está evoluindo muito. Eu sei que o Sapiens, eu sei que tem um pessoal da AGU ouvindo, o Sapiens ele tem uma ideia de workflow dentro do sistema e ele está sendo base para o SuperBR. Se vocês consultarem no Google SuperBR, é o sistema estruturante que vai substituir todos esses pequenos sistemas e vai assim, minimizar o problema que eu tive, por exemplo, de SIDOF e SEI. SuperBR, pô, é a primeira vez que eu vou falar aí, legal. Então isso vai aparecer aí. Bacana. Para ti, André, assim, tu provavelmente teve aí painéis de gerenciamento, né, dashboards e o clássico Business Intelligence, né? O que mudou isso, assim, para aqueles painéis de KPIs, né? Até também para o Gilberto também deve ter convivido bastante com isso, né? Para o que você começou a visualizar, né? Nessa ideia de event-driven e data-driven que o Process Mining trouxe para vocês. O que isso trouxe de diferente e o que a gente pode também elucidar quem está nos ouvindo aí, se isso tem semelhanças, diferenças, e o que pode comentar para nós, por favor? Claro. Bom, ambos servem para mensuração, tá? Só que o BI, ele evidencia que você tem um problema e o Process Mining, ele ajuda você a achar a causa raiz. Então, é uma diferença enorme entre um e o outro, tá? E eu posso falar na prática, quando eu estava aqui na DASA, antes a gente fazia gerenciamento por BI. Então, a gente sabia que o nosso tempo total, nosso lead time era X, e tinha que reduzir. Aí, para investigar qual era o nosso gargalo, como fazer, cara, era na unha ali, na raça, para poder chegar e identificar nossos gargalos, tá? Agora, com o Process Mining, fica muito mais fácil saber onde está os seus gaps de processo ali. Você consegue ter um monitoramento ali em real time para tomada de ação mais rápida. Então, basicamente, você consegue evidenciar um problema, e o outro você consegue achar a causa raiz e tomar a decisão de forma mais assertiva ali, com a maior velocidade e trazer um resultado mais rápido, tá? Então, acho que a grande diferença entre as duas é essa. Uma é diagnosticar e a outra você tratar a causa raiz. É mais orientado à ação já, né? Exato. Não é uma coisa assim que a gente vai olhar lá do retrovisor, né, e tal. É mais assim, vamos resolver isso logo e vamos lá ver o impacto logo, perfeito, né? Acho que tem muita questão também de você identificar hipóteses e já rapidamente refutar ou confirmar elas, né? E aí como eu falei, isso já... Até no exemplo prático eu coloquei lá, né? Acho que você consegue fazer vários testes ali e conseguir ver resultado imediato, se o teste que você fez deu resultado ou não. Então, na B, né? Porque imagina, você tem um tempo total de um processo, você faz uma ação em uma etapa do processo, pode ser que a ação tenha resultado, mas se em outro lugar teve um gargalo, você não consegue evidenciar se aquela ação teve resultado ou não. Então, como você mede isso de forma mais microgerenciamento, fica mais fácil de evidenciar e até saber se a ação trouxe algum resultado positivo ou não. As tecnologias deram muita vantagem para a gente trabalhar as coisas numa granularidade maior. E também a gente estava vendo aqui nas palestras anteriores, né, de auditoria por amostra, ou até mesmo tudo ser auditado, né, não ser por amostra, né, e tal. E isso é muito legal, né, porque olha só o que a gente tem de poder computacional na nuvem, né, uma ferramenta como a Upflux, que você tem lá todo esse poder computacional elástico ainda, né. Isso é muito legal. Eu tenho um background de Data Warehouse em Business Intelligence na década de 90 aí. Uau. E se eu tivesse isso aqui, né, uns 20 anos atrás, eu estava enlouquecendo já, né? Muito bom. E Gilberto, eu tenho uma pergunta para ti, tá? Cara, tu trabalhou na indústria, eu trabalhei bastante na indústria. A gente sabe que o chão de fábrica geralmente tem lá os kaizens, tem o pessoal que trabalha com Six Sigma, e assim, o chão da fábrica às vezes dá para jantar ali naquele chão ali de tão limpinho que dá, né? E às vezes a gente olha assim na indústria, né? A manufatura digital rolando, o GM digital rolando lá nos sensores, mas aí você vai lá para o back office e parece que volta 10 anos atrás. O que tu tem para contar sobre isso? Eu já vivi isso em mais de um lugar, né? E o pessoal que está no ar-condicionado lá e tal, acha que está sempre na crista da onda, mas na verdade eles estão 10 anos atrás do chão de fábrica. O que tu tem para contar sobre isso, sobre o GM digital no Lean administrativo, no Lean Office? Olha, Maurício,
Process Mining, né? Na verdade, a arquitetura da informação orientada ao Process Mining, promovendo uma visão censitária dos processos contínuos, é um game changer. Você muda o patamar da análise dos processos, tanto para a indústria como para os processos administrativos. O que a gente vê é, primeiro, que os processos eles estão em silos, e assim os dados também. Então não existe uma integração, né? A gente fala muito sobre customer experience, né? Principalmente nos processos administrativos, mas a jornada do colaborador é toda truncada. Vai fazer uma transação para fazer um relatório num SAP, dentro de um determinado ERP, você tem que integrar CRM, ERP, você tem que imprimir a nota fiscal para ficar conferindo, né? De fato, os processos eles não estão integrados de tal maneira que você consiga analisá-los de uma forma inteligente. E aí, toda vez que você está fazendo um projeto de melhoria contínua, seja Lean, Six Sigma, eventualmente até um Kaizen, que é um tiro mais curto, você recai sobre uma análise amostral muito particularizada, né? Não que não funcione, né? Funciona, né? Porque sempre a gente tem low-hanging fruits, né? A gente sempre consegue capturar boas oportunidades, mas tem um potencial desperdiçado que é gigantesco. E na indústria também, porque se a gente for olhar os equipamentos, eles estão aqui, entre aspas, né, cuspindo dados o tempo todo, mas eles estão acessíveis, eles estão disponíveis, como o André bem comentou, né? O fato de eu ter um dado e um KPI não significa que eu estou fazendo análise, né? A indústria é muito orientada a KPIs, e KPI normalmente olha para o retrovisor, né? Eu não tenho um ongoing. Então eu acho que a quarta revolução industrial, na minha visão, ela é uma revolução orientada a dados. E aí a gente precisa preparar as pessoas, preparar as plataformas digitais, preparar os ambientes, integrar sistemas para que a gente consiga analisar isso de maneira massiva. Os dados são a vantagem competitiva do século XXI e tem muito subaproveitamento, não sei se todos concordam. Meu petróleo, né? Meu sangue, né? São algumas frases aí que o pessoal sempre fala. E eu acho que isso aí conecta um pouco aqui com a pergunta da Letícia Oliveira Lima Dias. Aí é para todo mundo aí, olha só. O que recomendam como jornada de desenvolvimento profissional, entre aspas, analógico para um process mining? Vai, Henrique, essa aí é contigo, cara. Rapaz, me escolheu logo. Não sei. Rapaz, essa pergunta aí... A empresa analógica... Fala aí, Maurício. Não precisa falar do profissional, né? Eu acho que o profissional analógico é aquele ainda antigo, ainda, né? Aquele que faz microgerenciamento, né? Aquele que fica... Até teve casos aí, né? O pessoal foi trabalhar em casa e o gestor queria... O gestor queria ligar a câmera das pessoas para ver o que elas estavam fazendo em casa, se elas realmente estavam trabalhando, né? Então, esse é o profissional analógico, aquele gestor, né, que ele trabalha ali sempre olhando o que as pessoas estão fazendo microgerenciamento das pessoas, né? Então, é aquele que quer ter um departamento com um monte de mesas e quanto mais pessoas ele tiver no departamento dele, mais poder ele tem e tal, né? Acho que aquele que conseguiu, né, nesse momento aí, trabalhar com mais liberdade para as pessoas e também olhar mais para dados, né, e trabalhar num conceito mais digital mesmo, né, realmente de dados, né. Teve organizações aí que eu tive aqui, empresa que tem SAP instalado na empresa, que contratou um motoboy para mandar imprimir as coisas na empresa e mandar para as pessoas nas casas, porque as pessoas não conseguiam trabalhar direto no digital, elas eram sinestésicas, assim, né? Então, acho que teve muita mudança aí, forçada, né? Nesse momento. Maurício, pois não. A gente, pensando no profissional, não do futuro, mas do presente, né? A gente define hoje na Practia, a gente tem 3 perfis. Aí eu não sei se vai responder a pergunta da Letícia, mas complementando o que você falou, a gente tem o cara mais orientado à arquitetura, né, o Data Architect, que é o cara que faz a ETL, a extração dos dados, a arquitetura da informação, enriquece a base e vê se os sistemas estão integrados. Então é um cara que conhece de banco de dados com esquema, sem esquema, é uma visão mais de dados. Tem o cara que é mais orientado a análise e BI, é o cara que cria os dashboards dentro da plataforma. E tem o cara que faz a gestão de projetos e a melhoria contínua, né? Que conhece de Lean, Kaizen, Ágil,
que é a ponta, né? Que é o downstream. Então, é difícil responder, mas depende do seu perfil, qual dos três você está mais familiarizado, né? Você pode trabalhar mais dados, mais a visão da gestão visual, né? Ou você pode trabalhar mais a melhoria a partir desses relatórios. Você não vai ter um profissional que vai fazer tudo, tá? Não imagine que você vai ter alguém, né? Você pode até conhecer um pouquinho, né? Que vai fazer tudo dentro de uma jornada de Process Mining. Eu acho super desafiador, inclusive. Legal, cara. Se tiver, esse cara vai ser caro, né? Legal. Ó, o Cleiton mandou aqui no chat privado aqui, a gente tem uma comunicação privada aqui internamente aqui. E ele perguntou, achei que tu ia falar da roadmap, né? Logo que chegou a pandemia, eu parei de viajar, né? Deixei de fazer tudo, e eu percebi o quanto precisa de upskilling e reskilling nas empresas, né? E aí eu criei uma iniciativa chamada Roadmap, depois eu vou fazer uma propaganda aqui, roadmap.com.br, e eu convidei o Cleiton para dar um curso de Process Mining lá. E foi muito legal, a gente está agora negociando aí uma nova edição, então esse reskilling as organizações precisam muito. Eu tenho feito nos últimos anos muita capacitação de pessoas para fazer esse reskilling, esse upskilling em todas as pessoas. Legal, cara. Muito bem, eu tenho aqui uma outra questão que a gente falou sobre acho que o assunto mais polêmico assim geralmente é como buscar dados, né? Captura de dados, né? E o que vocês têm para colocar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que muitas organizações ainda estão lá sem os rastros digitais, né? Anotando no caderninho. E como o Gary Hammer fala, né, empresas estão no século XXI, mas ainda com práticas de gestão do século XX. O que vocês entendem assim de boa prática para capturar esses dados e que vocês poderiam trazer aqui como uma informação que seria valiosa para todas as pessoas, já que o Wanderhaus falou que 80% do trabalho está aí? Bem, eu posso falar das dificuldades que enfrentei no setor público, né? Quando eu entendi a metodologia e falei, bem, sem os dados não tem o que fazer, então eu preciso desses dados. Eu não sabia se esses dados existiam nos sistemas. E quando a gente passou a tratar do SEI, eu descobri que eles existiam, mas não eram tão estruturados quanto a gente imaginava. Então, a gente teria um grande esforço para tratar esses dados e aí, assim, eu acho, talvez, tentando voltar na mente de como foi o projeto de mineração de processos e tentando lembrar quais foram as dificuldades que a gente enfrentou, eu acho que essa conversa, essa interação, no fundo, a parte humana vale muito, assim, e essa interação entre o analista de processo, entre o cara que conhece o negócio e o cara que trabalha com TI é muito importante, assim, então... no começo, a ideia é que a pessoa vai falar, não tenho esses dados, não tem como, enfim, eu não consigo. E aí, quando você vai entrando, explicando como é o projeto, o que a gente vai fazer, a gente percebe que esses dados existem, não estão estruturados, aí não é culpa do profissional de TI que está extraindo esses dados para você, e aí você vai ter que trabalhar em cima. Se você tiver... uma relação profissional com outros profissionais de TI melhor ainda, você vai pedir ajuda dele para tratar os dados também. No meu caso, não foi o que aconteceu. Eu tratei os dados no Excel mesmo, assim, sabe? Já no trabalho da Marinha, eu utilizei o Python. Na verdade, não utilizei, como falei na apresentação, não tenho conhecimento de linguagem de programação, mas chamei um amigo e falei, senta aqui, por favor, me ajuda com isso aqui. E aí foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil. Então, assim, a dificuldade que eu tive foi essa relação com a área de TI e no final foi tudo certo. A gente, numa relação bem amigável, conseguiu os dados e nós tratamos na mão. Nem sempre a TI sabe que tem essas planilhas espalhadas por tudo aí também, né, cara? E aí, André, foi fácil para ti, cara? Foi mais fácil? Como é que é? Bom, eu tive um problema, só que de uma outra ótica diferente da do Henrique, tá? Não de estruturação de dados de fato, mas do registro do dado, que é muito relevante também, né? Nem sempre os registros, os logs, eles são automáticos. Normalmente precisam de uma ação manual para você registrar aquele log, tá? Então isso a gente patinou bastante até conseguir ter os dados perfeitos, né? Então, o que acontecia? Uma etapa do processo não era registrada horas depois, ou era registrada rápido para poder só dar um registro. E isso você acabava tendo dados totalmente
fora da realidade. Então, o que era fazer era apresentar esses dados para os setores e mostrar, olha, vocês demoram esse tempo para realizar esse dado? Então, não. Então, essa é a importância de você registrar correto essa etapa do processo. Porque a partir daí, a gente consegue medir, a gente consegue ver se uma equipe está subdimensionada, a gente consegue trazer e propor melhorias para o setor com essas informações. Então, começa a plantar também a sementinha da importância de ter esses dados, né? Os colaboradores entenderem ali a relevância daquela ação ali e como que ela reverbera no seu dashboard. Então, acho que a dificuldade que a gente encontrou aqui não foi muito da parte de estruturação do dado, mas do registro do dado em si. Legal, bacana. Gilberto, tem alguma questão? Eu tenho uma outra pergunta aqui agora, do Nelson. Aí. Olha só. Nelson... Maurício, desculpa te interromper, mas eu lembrei de 2 problemas aqui, rapidamente. Vai lá. No trabalho da Marinha, quando a gente pegou os logs, a gente viu que tinham processos claramente esquecidos dentro do sistema. Sabe aquele processo que você não finaliza dentro do sistema? Que na prática ele finalizou, mas processo que eram claramente outliers. Então o que a gente pegou para pesquisa científica, a gente simplesmente tirou esses outliers, eram tipo 5%, 5% a 2% dos processos, a gente tirou e deu para ver claramente na ferramenta como que a frequência dos processos andava, e esses outliers eram os processos esquecidos dentro do sistema. Então, por exemplo, a gente pode perguntar por que esses processos estão esquecidos, por que a gente não finalizou, né? E o outro caso que a gente enfrentava muita dificuldade era como as atividades não refletiam, não traziam valor para a gente. Então, por várias vezes eu apliquei numa ferramenta e aparecia em análise, aguardando a análise, e isso para a gente não tinha ganho nenhum. Eu falei, eu vou mostrar isso para alguém e vou mandar eu sair da sala, né? E aí eu passei a jogar no atributo atividade o setor. Então, quando tem o setor, olha, sai o setor X para o Y, aí sim fica bacana. É que foi mostrado hoje no final da manhã, né? Que é o recurso, né? O resource ali, de quem está fazendo e tal. Mesmo que você não tenha a atividade sabendo por onde passa, já é uma coisa legal, né? Isso aí. Então, o Nelson Loya Júnior perguntou aqui, ó, sobre esse gap entre o chão de fábrica e as áreas táticas e estratégicas, como reduzi-lo? Aí ele dá 2 opções. 1, levando a TI para o chão de fábrica. 2, trazendo o chão de fábrica para dentro da TI. Eu entendo que é a opção 1, né? É o Game Walk, né? E uma vez um CEO chegou para mim e disse assim, eu não vou fazer o Game Walk. Aí ele falou assim, mas por que? O Game Walk é uma prática muito boa para o CEO conhecer, né? Ele diz assim, enquanto eu estiver caminhando na fábrica e não tiver andons me mostrando como é que tá, e eu não precisar perguntar para ninguém, e eu simplesmente, com observação, tiver a capacidade de interpretar o que está acontecendo, eu não vou lá. Olha só que legal isso, né? E aí, então, ele estava forçando um gêmeo digital aí, né? Ele queria ver no digital o que estava acontecendo no físico, mas não sentado na mesa dele, né? Ele queria fazer o Game Walk, caminhar pela fábrica, não conversar com ninguém e olhar para os andons, né, que são os painéis de gestão, e ver o que estava acontecendo. Então, acho que não é somente a TI ir lá para a fábrica, até todos os níveis, né, tem uma maior integração, não só de dados, mas também das pessoas, né? E acho que essa orientação que a TI está acontecendo já há um bom tempo, já de orientação ao produto, né? E os squads muito orientados ao produto digital, né? Então, você fazer uma orientação não a projetos, mas sim a produto digital, isso facilita bastante essa integração, essa comunicação. Gilberto, tem alguma coisa a colocar aí sobre isso? Chão de fábrica está no teu assunto aí. Acho que tem uma reflexão e foi trazida pelos outros grupos que discutiram bastante sobre o efeito da pandemia no que tange a transformação digital, né? O fato das pessoas estarem trabalhando de casa, né, officeless, remoto, não é transformação digital. As pessoas só estão trabalhando de casa. Né? Transformação digital é muito mais do que isso. Claro que impulsiona, né? E você começa a perceber que muito processo é sustentado por e-mail, né? O que é terrível. Qual é o meu ponto? Transformação digital tem que ser pensado como estratégia. E se é pensado como estratégia, seja através de um BSC, né? Seja através de um desdobramento e gestão de diretrizes, você vai orientar projetos onde a TI vai estar lado a lado com o time de manutenção, com o time de produção, para construir a melhor solução. O desdobramento da estratégia em projetos estratégicos faz com que a gente tenha equipes multidisciplinares. Isso é fator crítico de sucesso. A gente tem que pensar a transformação digital, não sei se todos concordam, de maneira ativa e não reativa, como foi em tese a pandemia.
Mas, de novo, né? Uma transformação compulsória, forçada, né? Exatamente. E pouco estruturada, né? Foi uma digitalização, não uma digitização. Exatamente. É isso aí. E aí, então, pessoal, olha, tá muito legal o papo aqui. Temos 4 minutos ainda, 1 minuto para cada um aí, para os agradecimentos finais aí e para vocês concluírem. Henrique, eu sempre começa contigo aí, cara. Tô fazendo aqui o sentido Beleza. horário. Bem, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que há tão pouco tempo estava brigando com a metodologia, tentando entender, estou falando de 3 anos para cá, eu consegui aplicar. Então, o meu recado principalmente para o pessoal do setor público que está aqui, é tentar, é execuível, pessoal, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tem sistemas na administração pública tramitando processos, a gente tem todos os meios de aplicar isso, então errem, foi o recado que eu dei. Eu errei bastante, continuo errando, continuo tentando, e dá para aplicar, dá para a gente melhorar a vida do cidadão que consome serviço público. É para isso que a gente está, é para esses caras que a gente trabalha. Então esse é o recado que fica. Gosto de ti, cara. Tu é um cara entusiasmado e tá entusiasmando as pessoas aí, e inspirando muita gente, hein, cara? Muito bom, parabéns. Fala aí, André. Obrigado. Bom, pessoal, agradecer aqui pela participação nesse evento. Acho que uma troca de experiência muito rica aqui. Que todos tenham tido aprendizados e possam ter ideias para colocar em prática, que eu acho que é o principal objetivo aqui dessa sala de troca de experiências. E foi o que o Henrique falou, acho que é tentar, né? Tentar engajar os colaboradores. Então, hoje eu tenho dentro dos setores um painel com todos os indicadores operacionais em real time, para as pessoas possam acompanhar, possam entender o que está acontecendo ali. Isso fica muito mais fácil você implementar qualquer prática no setor. Tendo as pessoas engajadas, entendendo, explicando como funciona o dia a dia, os indicadores operacionais, fica muito mais fácil implementar qualquer ação. Então, engajem os colaboradores também, engajem todo mundo participando e tentem implementar, porque os resultados são extraordinários. Legal, cara. E aí, Gilberto? Maurício, agradecer a gentileza desde o início. A gente percebe que a gente está num grupo de boas pessoas quando vai tudo bem, né? E a gente está fechando o evento, né? Então eu espero que tenha sido tudo bem, que vocês tenham gostado. Obrigado pela gentileza. Henrique, um grande prazer. Realmente fico feliz de saber que o setor público está fazendo um trabalho tão profundo. A gente, como cidadão, fica muito feliz. E André também, healthcare. Você vê, né? Setor público, healthcare, eu com indústria. Então, assim, só agradecer e colocar essa sementinha de que é possível, é viável, está cada vez mais acessível. Busquem educação, parceiros confiáveis e dá sim para iniciar essa jornada de digitalização, automação e process mining o quanto antes. Quem não começou está atrasado. Isso aí, cara. Legal, cara. Então, só concluindo aqui, a Flux tem uma pegada startup, né, cara? Eu gosto de trabalhar com empresas assim, com essas pegadas mais joviais. E, o pessoal, ele confiou na gente, eu acho que a gente conseguiu mandar bem nessa 1h30 aqui. E agradecer aí toda a equipe da Flux, tá? Na figura do Cleiton, mas o Cleiton não tá fazendo sozinho isso aí, tem um monte de gente atrás aí fazendo e mandando ver. Pessoal do backstage aí, colocando as imagens para nós aqui, entrando em contato conosco e tal, para conseguir criar esse conteúdo de qualidade aqui, né? Como foi falado hoje, democratizar o conhecimento, e a gente está democratizando aqui experiências e tal, compartilhando. Eu gosto muito disso, construindo conhecimento juntos. Legal. Passo então aí, obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal que colocou perguntas e interagiu. Nós estamos aqui com 498 pessoas agora ao vivo. Legal compartilhar com vocês, e devolvo aí para o Alex, acho que estava aqui, né? Ou quem é que vai entrar agora? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Maurício. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Um abraço, André. Obrigado, gente. Boa noite.